Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Jackson Dias, biomédico e terapeuta natural, e hoje na videoaula a gente vai falar por que não misturar frutas e verduras, quais são as bases científicas para isso, fisiológicas. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e também mande a sua sugestão de videoaula, que no próximo vídeo a sua sugestão pode ser escolhida. A nossa próxima videoaula vai ser sobre o uso do tereré ou do teres, tá? Quais são os efeitos negativos do uso dele. Sugestão ali do nosso amigo Alexandro, tá? Ele mandou a sugestão e a gente vai falar um pouquinho sobre isto. Mas hoje vamos comentar por que não misturar frutas e verduras. No ano de 1908, uma escritora americana já estava falando sobre o assunto e a importância de não se misturar frutas e verduras. Há mais de um século, uma estudiosa já falava sobre isso. Nossa, gente, que interessante. E além disso, tá? Recentemente a gente começou a ter mais informações sobre isso e o porquê não misturar frutas e verduras e o que isso pode ocorrer no nosso organismo, o que isso pode causar. Provavelmente você já tenha sentido aquele desconforto estomacal, intestinal, em decorrência da sua alimentação. Talvez ali líquido ingerido juntamente com a alimentação, com a refeição, no almoço, talvez ali um excesso de gordura, talvez ali você tenha ingerido um alimento muito pesado. Enfim, seja lá qual for o motivo, isso também pode acontecer ali no caso da mistura de frutas e verduras. Não somente isso, outras coisas também. É importante a gente se atentar que a mídia acaba muitas vezes passando informações erradas, até grandes nomes respeitados, como este artigo aqui do The New York Times. O título: deve-se comer frutas de estômago vazio para evitar fermentação? A resposta é definitivamente não. Ali no segundo parágrafo: nada apodrece no estômago. Realmente aqui a informação é mais ou menos correta, tá? A fermentação é um processo natural do nosso corpo, tá? A fermentação é um processo basicamente natural. Mas quando a gente mistura alimentos que não são adequados, ou quando a gente ingere um alimento que o nosso corpo não é preparado ou não foi feito para digerir, ele vai ficar muito mais tempo do que o necessário, ele vai fermentar, só que essa fermentação vai demorar muito mais tempo, porque as bactérias vão precisar trabalhar muito mais tempo para acelerar a digestão daquele alimento. Então aquele alimento pode ficar muito tempo no nosso corpo e isso não é benéfico. Entendeu? Então ela é uma informação contraditória. Para a gente entender um pouquinho sobre ali esses alimentos, tá? Frutas e verduras, é interessante a gente pesquisar artigos científicos, tá? Ou no próprio Google, tá? A gente busca essas informações. Frutas e verduras são compostas de fibras, então a gente precisa pesquisar sobre fibra alimentar. Mas que tipo de fibra que são compostos? Esse mesmo artigo, onde está destacado em vermelho, a gente tem informação que eles são formados por fibras solúveis e fibras insolúveis. Aqui na setinha vermelha nós temos também aqui um pouquinho sobre a fermentação que ocorre ali na microflora do intestino, tá? A fermentação intestinal. Então, somando essas duas informações, a gente já sabe que frutas são diferentes de verduras no contexto ali das fibras. São ricas em fibras, mas as fibras são diferentes. Se elas são diferentes, então elas têm funções diferentes. Então a gente já sabe, frutas são formadas por fibras solúveis e verduras, tá, por fibras insolúveis. Basicamente, nesse grupo de fibras solúveis, a gente tem também, além das frutas, também outros tipos de alimentos, e a mesma ocorre ali no grupo das fibras insolúveis. A gente também tem cereais neste grupo, mas basicamente a nossa importância hoje, tá? O nosso questionamento é sobre frutas e verduras.
estão em grupos diferentes. Mas tá, o que que isso significa? As frutas, tá? Elas precisam de um maior tempo de trânsito intestinal, porque elas necessitam de água, como o próprio nome já diz. Então elas vão formar uma viscosidade, essa viscosidade vai provocar essa fermentação natural, tá? Para que ocorra ali, né, a completa digestão dos nutrientes daquele alimento, tá? Daquela fruta. Além disso, né, desse tempo mais demorado, se a gente for comparar com as verduras, eu tenho um tempo curto. Se você ingerir só hortaliça, 1 hora de trânsito intestinal até formar o bolo fecal, 1 hora apenas. Então, um trânsito intestinal bem rápido. Quando eu misturo ambas, né, eu estou alterando esse processo. Um alimento que ele ficaria pouco tempo no nosso organismo, ele vai ficar mais tempo, porque ele está junto ali com as verduras. Então o processo de fermentação estomacal também vai ser alterado. Aquela fruta que ficaria um tempo, ela vai ficar mais tempo no nosso organismo, tá? Então o motivo principal da gente evitar frutas e verduras na mesma refeição é porque uma é composta de fibras solúveis e a outra de fibras insolúveis. Quando eu misturo as duas, eu altero o tempo de trânsito intestinal, então o alimento permanece mais tempo no nosso corpo. Basicamente, esta aí é a resposta de por que devemos evitar ali misturar frutas e verduras na mesma refeição. Beleza, gente? Mais uma pergunta, tá? Podem fazer, a gente vai estar respondendo, tá? Essa é uma videoaula bem curtinha, só para mostrar ali basicamente o motivo principal de se evitar o uso de frutas e verduras na mesma refeição. Então esqueçam salada com abacaxi, com maçã e com outras coisas, beleza, gente? Para evitar, né, esse problema que é tão comum, mesmo que você não sinta isso, tá? Isso com certeza está ocorrendo no seu corpo, beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.